Gravando. Oremos ao Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja seu nome, como Deus único, Deus verdadeiro, Deus fiel, Deus sempre perto de nós. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Até aqui o Senhor nos trouxe, que nós, Pai, também possamos ser fiéis, seguir sempre no seu caminho. Pedimos, Pai, por nosso mundo, pelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, e pedimos também, Senhor, esta noite, que possamos ler e entender, ver o que nossos irmãos fizeram no passado e o que o Senhor espera de nós no presente. Ver como o Senhor agiu no passado e saber que o Senhor é sempre o mesmo. Obrigado, Pai. Agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, estou ouvindo. Acho que tem um barulho, não sei se é dali, Esther, vou fechar aqui o seu microfone. Acho que melhorou um pouco, né? Não, ainda tem mais. Vamos abrir para Atos capítulo 13. Nós iniciamos Atos 13 semana passada. Lembra, até o Wellington nos ajudou com o mapa que tem na nossa aula de hoje. Temos duas Antioquias, né? Temos a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. Então, Paulo e Barnabé, junto com outros irmãos, estavam em Antioquia da Síria, e no capítulo 13, versículo 1, e lá o Espírito Santo separou os dois, Barnabé e Saulo, para sair e pregar a palavra. Eles foram para a ilha de Chipre. Eu tenho aqui um mapa que eu achei. Acho que talvez a resolução não seja tão boa quanto do Wellington. Deixa eu ver se dá para todo mundo ver. Dá para ler aí? Então, Antioquia, que está ao seu lado direito, é Antioquia da Síria. Então, eles saíram de Antioquia, vão para a ilha de Chipre. Foi nessa ilha onde a cidade de Pafos encontraram o procônsul Sérgio Paulo. Ele se converteu ao Senhor e agora vão prosseguir na viagem, vão para o norte, vão para Perge, que já faz parte da Ásia, hoje é a Turquia, e de lá vão sentido norte e vai ter a cidade de Antioquia da Pisídia, onde nós vamos estar aqui no capítulo 13. Alguma dúvida aí? Não? Então vamos ler capítulo 13, do 13 ao... Deixa eu ver aqui. Por enquanto, só do 13 ao 15. Daisy chegou agora. Daisy, poderia ler? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Flávia também já sentou na cadeira dela. Então, Daisy, por favor, Atos 13, do 13 ao 15. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge
para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Obrigado. Muito bem, então vamos ao primeiro assunto aqui, no versículo 13, fala sobre João. Esse João quem é? Alguém lembra? João Marcos. João Marcos. Esse João apareceu no capítulo 12, lembra que quando a igreja estava orando a favor de Pedro, para Pedro ser liberto lá das mãos de Herodes, e João Marcos estava lá na casa. Então, ele viajou com Barnabé e Saulo, e aqui ele voltou. Eu coloquei algumas coisas no grupo hoje à tarde, eu não sei quantos conseguiram ver, coisas que eu tirei de uma Bíblia de estudo, e lá colocou vários motivos, várias possibilidades, né, porque João poderia ter abandonado a missão aqui. Não, mas tudo isso é suposição, né? Aqui não fala nada sobre o motivo, só diz que ele voltou. Mas mais tarde, quando chegamos no capítulo 15, e Paulo vai sair para a sua segunda viagem, pelo menos na mente de Paulo, foi algo sério, porque ele não quer viajar com João Marcos outra vez. Mas, graças a Deus, esse não foi o final da história. Até penso na minha história, na sua história. Eu sei que eu já cometi vários erros, e graças a Deus, a minha vida, meu caráter, não é feito apenas de erros, né? Eu não, quem eu sou, a minha definição como ser humano, não é apenas os erros que eu já cometi. Então, graças a Deus, Deus perdoou qualquer falha aqui de João Marcos, e mais à frente, Paulo também perdoa. Eu gostaria de mostrar aqui duas passagens. Vou pedir dois voluntários para ler essas duas passagens aqui. E temos uma passagem aí no finalzinho, Colossenses 4:10. Quem poderia ler Colossenses 4:10? Wellington? E outra pessoa, por favor, 2 Timóteo 4:11. Ludmila, poderia ser? Posso, deixa eu só. 2 Timóteo 4:11, o senhor falou? Sim. Primeiro, o Wellington vai ler em Colossenses. Uhum. Então, vamos lá. Wellington Paulo escrevendo a carta aos irmãos em Colossos. O que ele diz? Colossenses 4. Versículo, eu falei, versículo 10. 4:10. Aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Bernabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. E, se ele for visitá-los, recebam. Então, aqui já dá para ver que Paulo mudou seu conceito quanto a Marcos. Até parece que Marcos está ali com Paulo e sendo útil na obra. E aqui também temos um pequeno detalhe que vai nos ajudar quando chegamos no capítulo 15, que Paulo não quis levar João Marcos, mas Barnabé viajou com João Marcos. E aqui mostra que tem um parentesco, né? Que Marcos é primo de Barnabé. Agora vamos lá para 2 Timóteo. E eu não sei se vocês sabem que nós acreditamos que 2 Timóteo é a última carta
que Paulo escreveu, que logo depois seria morto. Então, o que ele disse aqui, Ludmila, capítulo 4, versículo 11? Versículo 11. Só um minutinho, professor. Uhum. Versículo... Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque é prestativo para ajudar-me. Muito bem. Então, aqui, esse Marcos, que anteriormente Paulo não quis ter nada a ver com ele por causa o que nós acabamos de ver, que ele não prosseguiu na viagem, mas aqui ele diz que a minha fala, ele é útil para mim, a sua fala prestativo, Prestativo para ajudar-me. prestativo para me ajudar. Muito bem. Então, vamos voltar para Atos 13. Alguém tem algo mais que gostaria de falar a respeito de João Marcos hoje? Então, todo mundo sabe que é uma sinagoga, não sabe? Se você já leu os 4 evangelhos, Jesus frequentava as sinagogas. Para os judeus, havia apenas um templo. O templo ficava em Jerusalém, mas havia sinagogas na maioria das cidades. E aqui a gente vê que até em cidades fora de Israel, onde havia um bom grupo de judeus, também havia sinagogas. Então, sinagoga, lá não se realizava sacrifícios, lá não tinha sacerdotes, mas eles se reuniam para ler a palavra, para orar. Até aqui, pelo que eu sei, Atos capítulo 13 é uma fonte muito importante para saber como costumavam fazer na sinagoga. E aqui podemos ver, né, que no versículo 14, Paulo e Barnabé entram na sinagoga no sábado, diz que se assentaram, houve uma leitura da lei e dos profetas, e parece que era comum, havendo uma pessoa de fora que teria um conhecimento das Escrituras, dar uma oportunidade ou convidar essa pessoa para ter a palavra. Até aqui diz, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento, então falem. E aí, então, vamos ter a primeira pregação de Paulo nesse livro de Atos. Vamos, então, vamos dividir aqui a pregação um pouco longa aqui. Então, Luísa poderia ler até versículo 22. Depois a Patrícia poderia ler do 23 ao 37. Depois a Esther poderia ler do 38 ao 43, por favor. Tá bom? Então, a Luísa vai começar no 16 e vai até o 22. Sim. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhe deu juízos e até o profeta Samuel. Então eles pediram rei, e Deus lhes deparou
E Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Bem, então, Patrícia, do 23 ao 37. Sim. Da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como tinha prometido. Porém, antes da vinda de Jesus, João Batista pregou o batismo do arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava terminando o seu trabalho, perguntou: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês pensam que eu sou, mas ouçam. Eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desatar. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também todos vocês, não judeus presentes aqui, que respeitam a Deus, esta mensagem da salvação é para todos nós. Os judeus de Jerusalém e os seus líderes cumpriram a profecia e mataram Jesus, pois eles não o reconheceram, nem perceberam que Jesus era aquele de quem os profetas tinham escrito, embora ouvissem a leitura dos profetas todos os sábados na sinagoga. Eles não encontraram motivo justo para matá-lo, mas pediram a Pilatos que o matassem de qualquer maneira. E quando tinham cumprido todas as profecias sobre a sua morte, ele foi tirado da cruz e colocado no sepulcro. Porém, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto muitas vezes por aqueles que o seguiram da Galiléia para Jerusalém. Esses homens são testemunhas que falam a respeito dele para o povo. E agora nós estamos aqui para trazer esta boa nova a vocês, que a promessa de Deus aos nossos antepassados cumpriu-se em nosso próprio tempo, no qual Deus ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Você é meu filho, hoje o gerei, pois Deus tinha prometido ressuscitar Jesus para que não fosse destruído pela morte. Isto é afirmado no trecho das Escrituras que diz: Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e fiéis que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou de forma mais completa, dizendo: Deus não permitirá que o seu santo sofra decomposição. Isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu a geração dele, de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo entrou em decomposição. Era uma referência a Jesus, a quem Deus ressuscitou, cujo corpo não sofreu decomposição. Obrigado. Agora, este é do 38 ao 43. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecado por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não creres, se alguém vou-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e este, falando-lhe, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Obrigada. Ainda falta mais um pedacinho aqui, mas vamos parar por enquanto. Então,
como é que Paulo começa essa pregação? Lembrando onde ele está? Está fazendo a pregação aonde? Na Na sinagoga. sinagoga. Na sinagoga. Na sinagoga, quem está lá na sinagoga? Paulo. Paulo, e Paulo está falando para quem lá? Ao povo e o chefe da sinagoga, né? Então, os judeus lá da sinagoga, né? O povo judeu. Embora havia também, como aqui na leitura de Esther, a Bíblia dela fala no 43, prosélitos. A NVI traduz estrangeiros piedosos, porque havia, além dos que nasceram judeus, também gentios interessados em seguir o Deus da Bíblia, também eram permitidos lá na sinagoga. Então, como ele está falando com o povo que conhece as Escrituras, Paulo começa justamente ali, né? Ele começa falando da história do povo de Israel. Também lá no versículo 16 fala israelitas e gentios tementes. A sua deve falar israelitas e prosélitos. Como é que está na sua, no 16? Varões israelita e vós outros que também temeis a Deus ouvi. Ah, tá. Outros que temem a Deus. Muito bem. Então, aí ele falou sobre o povo indo para o Egito, né? O povo indo para a Terra Prometida, e ali fez questão de, ali no, onde está 21 e 22, aquela última parte que Luísa leu para a gente, chegou a falar sobre quem? Eles pediram um rei, Eles pediram rei, e quem foi o rei que Deus deu? Saul, Saul, mas depois de Saul, né? Deus levantou outro rei chamado Davi. Davi. Aham. Então, Paulo faz questão de falar sobre Davi, que é sobre Davi que ele vai falar mais adiante, né? Então, outra coisa que eu coloquei no grupo hoje à tarde, que eles falaram lá, que eu também concordo, quando nós vamos falar com alguém sobre Jesus, é bom começar com coisas que a pessoa já aceita, né? Se nós temos algo em comum, vamos começar ali, né? Falando que Deus é o Criador, que a Bíblia é a palavra de Deus, falando sobre alguma coisa assim que todo mundo aceita como verdade. E aí depois, se vamos chegar em uma outra parte que eles não concordam, que pelo menos estamos começando a mesma base, né? Então, essa estratégia que Paulo usou aqui, e quando chegamos lá no capítulo 17, Paulo vai estar em Atenas, falando para um grupo de pessoas que nem conhecem a Bíblia. Então, lá ele não cita nada sobre os profetas, não fala sobre Davi, não fala sobre a história do povo de Israel. Lá ele até cita um poeta, né, que eles conheciam. Como se hoje alguém fosse citar uma letra de uma música, de uma cantora ou de alguém, né? Mas se essa pessoa fala uma verdade, que ali tem um gancho para nos levar na direção de Deus, então ótimo, né? Porque a verdade é sempre a verdade, não importa de quem fala, né? Deus não usou um jumento uma vez para falar com uma pessoa, né? Mas então, ele falou sobre Davi, aí então ele diz da descendência de Davi, essa parte onde a Patrícia começou no 23, que veio alguém, né? E antes desse alguém, Jesus, João pregou. O que João disse sobre Jesus? Essa parte a gente conhece bem, né?
João, com muita humildade. Oi? Pregou sobre o batismo de Sim, arrependimento. sim, mas para mim, a parte que eu acho mais forte na pregação de João, onde ele falou, quem vocês pensam que eu sou? Né? Eu não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar, no versículo 25. Então, João está sempre levando as pessoas a Jesus. João ficou famoso, né? Pessoas saíam de Jerusalém, multidões iam até João. Já pensou se ele fosse um homem vaidoso? Ele pode dizer, então vamos, eu vou ser seu líder, né? Vocês devem me seguir. Mas ele logo foi indicando, não, é para seguir Jesus, é para seguir outro. Aí, então, nós temos a mensagem sobre Jesus, embora Paulo diz que muitos condenaram Jesus sem querer, né? Sem entender. E diz que não entenderam o que foi lido na sinagoga todos os sábados, né? Mas até quando fizeram isso, estavam cumprindo algumas profecias dos profetas, até quando mataram Jesus. E aí, me fez lembrar da pregação de Pedro em Atos capítulo 2, acho que também em Atos capítulo 5, e ele frisou muito bem, aqui no 29, no 30, 31, o quê? Falando sobre Jesus, quais são as coisas mais importantes ali? 29, 30, 31. Já falamos outros dias, né? A morte e a ressurreição, né? Isso, que os homens mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou, né? E aí, então, mais ou menos bem parecido com Pedro, ele fica vários versículos aí falando sobre a ressurreição, até ele enfatiza que o Davi, né, 1000 anos antes de Jesus, Davi havia falado, está no versículo 35, uma citação do Salmo 16, que diz: Não permitirás que teu santo sofra decomposição. Então, se essas palavras saíram da boca de Davi, alguém poderia pensar que Davi está falando sobre sua própria pessoa. Mas Sandy está fazendo assim. Por que, Sandy? É porque eu acho que Davi estava falando já sobre o que Deus tinha falado com ele, né? Então não Aham. estava falando dele, ele já estava profetizando sobre a vinda de Jesus. Isso, e Paulo faz questão de dizer, né, que Davi morreu, seu corpo sofreu decomposição, então Davi estava falando sobre outro. Esse outro é Jesus, quem ressuscitou, né? Seu corpo não ficou lá no túmulo. Aí, então, chegamos à parte onde a Esther começou, no 38, que na minha Bíblia começa com portanto, né? Já que ele falou que Jesus é aquele que Deus enviou, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou, e agora, então, mediante Jesus, estou proclamando o quê? Que Jesus oferece casa nova para todo mundo e 2 carros na garagem. Perdão pelos pecados. Isso, O perdão. o perdão, né? O perdão. E até, olha o contraste aqui com o judaísmo no 39. Todo aquele que crê em Jesus é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados através da lei de Moisés. A lei de Moisés é uma bênção, né? Mostra o bom caminho, as coisas certas e erradas. Mas a lei condena, a lei não perdoa. É Jesus quem perdoa. Então, esse foi o assunto do dia.
e terminaram ali. Vamos ler o restante do capítulo. Fátima, poderia ler? Do 44 ao 52? Posso. Posso ler? Por favor, irmã. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas. No sábado seguinte, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos o judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitam e não se julguem dignos de vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até os confins da terra. Quando ouvindo isso, os gentios se alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de levar da posição aos principais princípios da cidade e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé. Os expulsaram de seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Até Então, aqui, né? é isso. Aí fechamos o capítulo 13. Embora a viagem de Paulo e Barnabé continua. Então, qual foi a reação? Foram lá num sábado, pregaram naquele sábado, tiveram a oportunidade de voltar no sábado seguinte, e aqui no 44 diz, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, só que quem atrapalhou tudo? O que aconteceu? Os judeus. Né? Eles ficaram com inveja, né? 45, é isto. Alguns ficaram com inveja e contradiziam o que Paulo estava falando. Aí nos lembra o que aconteceu com Jesus, né? Não foi por inveja que mataram Jesus? Né? Então aqui está acontecendo a mesma coisa. E então esse tema que temos visto praticamente o livro inteiro sobre judeus e gentios continua. Só que agora temos algo que muda um pouco, né? Paulo, nós vamos ver em outras cidades. Paulo vai na cidade
se dirige à sinagoga, que ele fala com os judeus ali, porque eles já conhecem alguma coisa das Escrituras, até se ouvissem e seguissem as profecias, logo iriam seguir Jesus também. Só que, em sua grande maioria, eles rejeitam a mensagem sobre Jesus, e aí então, olha aqui no versículo 46, né? Paulo e Barnabé falam, precisávamos falar primeiro para vocês essa palavra de Deus, agora que vocês rejeitaram esta palavra, não se julgavam dignos da vida eterna, nós vamos voltar para o gentio. E aí no versículo 47, temos uma citação do Velho Testamento. Não sei se sua Bíblia tem essa referência, a minha tem aqui, fininha. Isaías 49, 6. Sandy poderia procurar lá, Isaías 49, 6. Que é importante para nós hoje, e foi importante para Paulo naquele dia, usar Isaías para mostrar que ele não está mudando o plano de Deus. Esse sempre foi o plano de Deus, né? Deus não faz exceção de pessoas, como Pedro disse lá na casa de Cornélio. Então, pode ler, irmã, Isaías 49, versículo 6, por favor. Quando achar, sem pressa. E vai ter que abrir o microfone também. 49, 6, né? Uhum. Leamos. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então, Amém. isso é Deus falando com Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Então, eu acho interessante, quando eu tenho a oportunidade de ensinar a Bíblia para pessoas que nunca estudaram a Bíblia, as pessoas têm várias perguntas. Uma pergunta comum é por que ou como é que Deus iria escolher apenas um povo para ser seu povo escolhido, né? O povo de Israel. Até muitos diriam, isso não é justo, né? Deus deu as bênçãos para só aquele povo e os outros povos. Mas aqui estamos vendo que sempre foi o desejo de Deus usar aquele que é escolhido para abençoar os outros, né? Que Isaías deve ser luz para os gentios, para que a salvação vá até os confins da terra. E hoje não é diferente, né? Eu e você, se essa luz chegou até a gente, se nós recebemos esta palavra, fazemos parte de um povo abençoado, não é para guardar essa palavra e fazer nessas reuniões e não contar para ninguém, né? É para espalhar, é para divulgar, é para sermos luz para as pessoas que estão nas trevas. Amém? Amém. Então, quem tem uma observação nesse capítulo 13? Eu estou falando muito, não estou abrindo espaço para vocês, então vamos ver quem tem uma pergunta, uma observação. Irmã Fátima? Só uma observaçãozinha aqui, porque Isaías, há 700 anos, falou a respeito, eu sou a luz para vocês. Então, Paulo aqui já falou, eu fiz de vocês luz para os gentios, eu fiz de vocês luz para os gentios, porque vocês
Porque você leva a salvação até os confins da terra. Sim, Ele falou há 700 anos depois, Paulo, depois de muitos anos de história muito puxada, ele falou a mesma coisa, né? Que ele usou eles, eles renegaram, ele usou eles, os gentios, se achegaram por eles. porque Paulo, para falar com os judeus, ele cita várias escrituras aqui, né? Naquela parte que ele estava falando sobre Davi e a ressurreição, ele citou 3 salmos. Ele citou o Salmo 2, depois ele citou. Não, aí outro foi Isaías e o Salmo 16, né? E aqui, então, ele está Aí citando Deus usava. Isaías, até também no versículo 41, uma passagem de Abacuque, né? Então, tem muitas passagens do Antigo Testamento aqui nesta passagem, onde Paulo está falando com os judeus. Deus escolhia aqueles para. Ele usava, né? Tipo os Isaías, o do Moisés, usando. Aí já veio Paulo, Barnabé, ele ia usando essas pessoas para completar a espada aqui, né? Sim, sim. Está tudo um conjunto, né? E graças a Deus nós temos essa palavra em nossas mãos hoje, né? Hoje em dia é muito fácil, a gente vendo direitinho o que a gente tem, a facilidade que a gente tem hoje, aquele povo não tinha facilidade nenhuma para essas coisas, né? As escritas era difícil, quando começou o título de Moisés. Hoje em É, dia é por, tudo muito fácil. por Deus foi planejando exemplo, tudo direitinho. por exemplo, provavelmente ali na cidade de Antioquia, só havia as escrituras na sinagoga. Não é que todo mundo tinha uma Bíblia em casa. Provavelmente só tinha na sinagoga. Então teria que ir à sinagoga para ouvir as escrituras. E hoje eu sei, aqui em casa nós temos várias Bíblias, não é apenas uma Bíblia. Eu tenho a minha, a Connie tem a dela e temos várias traduções. Até nós temos em português, temos em inglês, né? A maioria A daquele Sandy povo tem nem em sabia ler, espanhol, né? né? Tenho em Aquele, espanhol, tenho também em português e também, na verdade, acho que tenho 4 Bíblias aqui em casa, né? Porque também Então, tenho diferentes traduções, uma para levar para o culto, outra para estudar e assim. então, somos abençoados. Amém. Quem mais gostaria de comentar aqui em Atos, capítulo 13? Em tudo aqui podemos ver a mão de Deus, né? Deus abrindo a porta para Paulo ter a palavra ali na sinagoga, usando Paulo com muita sabedoria para levar essa mensagem, e mesmo alguns rejeitando, tem outros que aceitaram, né? E mesmo uma coisa que eu não comentei no finalzinho, nós vemos aqui a perseguição. Até os judeus incitando algumas mulheres com a posição alta, pessoas importantes na cidade, colocando essas pessoas contra Paulo e Barnabé, até foram expulsos da cidade e vão prosseguir para a próxima cidade, mas no 52 tem esse fechamento, como Lucas faz de vez em quando, né? Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, né? Graças a Deus. quanto mais eles perseguiam, as palavras se espalhavam pelo mundo, né? É verdade. Então, eu acho que eu não vou entrar no capítulo 14, que teríamos, pelo esboço, de fechar o 14, é muita coisa para a gente falar em 10 minutos. O que vocês acham? Aqui a gente vê as perseguições naquela época. Existem, eu não estou falando sobre o mundo inteiro, que eu sei que tem lugares tipo a China, ou Afeganistão, ou outros lugares assim, onde que a pessoa pode até ser preso, ou talvez até morto,
por pregar a palavra, mas nós aqui no Rio de Janeiro, há perseguição contra aqueles que estão querendo seguir Jesus de verdade? Você diria sim ou não? Eu acho que não, porque a gente ainda tem bastante liberdade ainda para sair, pregar, falar o que a gente acha, o que a gente crê. Eu acho que não tem tanta perseguição assim, não. Nem todo mundo aceita, mas a perseguição também não nos atinge, não. Graças a Deus temos a liberdade pela lei, né? Todo mundo pode falar. E, Sandy? Eu acho que no momento a gente, graças a Deus, como a irmã Fátima falou, temos opções, né? Temos aquela liberdade, tanto para adquirir uma Bíblia, e graças a Deus, como nas nossas igrejas de Cristo, temos a oportunidade de ter estudo, temos os cultos e tudo mais. Eu acho que eu sinto, na verdade, que é uma luta, às vezes, interna de cada um. Muitas vezes nós temos medo, por exemplo, na Igreja de Cristo, ali no Tanque. Nós somos muitos aos domingos, e como foi falado até no domingo passado, quando temos um conhecimento, por que nos custa tanto abrir a boca até com uma pessoa desconhecida, irmãos? Não queremos evangelizar. Temos que ser mais corajosos. Exatamente. Eu acho que não é uma questão externa, eu acho que é uma questão interna, a nossa persecução agora. Eu sinto assim, eu me sinto às vezes triste quando eu posso. Eu falo o que eu consigo falar, né? Mas acho que também aos poucos você vai conseguindo, irmãos. Porque a questão é assim, se eu não começo agora, vou começar quando? Vou estar preparada quando? Se em muitos momentos a gente falando, nem que seja uma palavra de consolo, já está falando do Senhor. As pessoas vão entender que Jesus está presente. Então, a perseguição daquela época é diferente da nossa agora. Naquela época eram 12 discípulos, 12 apóstolos para levar a palavra para a maior quantidade de pessoas. Hoje somos quantas pessoas? Não deveria ser maior o número de pessoas que vão congregando? Se fôssemos todos capazes de dar um pouco da palavra a cada momento, acho que seria muito importante realmente. Tá. Uma outra pergunta. Entre seus parentes ou vizinhos ou pessoas onde você trabalha, você sente que você tem um incentivo para servir a Cristo, ou as pessoas fazem piada ou tentam desanimar, debochar? O que você enfrenta no seu dia a dia? Ou como você... Tem muita resistência, né? Patrícia, depois a Ludmila. Eu percebo muita resistência por parte de outras denominações, pessoas de outras denominações, ainda que sendo, digamos, evangélico, cristão, se intitularizam cristãos, mas quando a gente vai falar da palavra de Deus através da Bíblia, eles ridicularizam, entendeu? Muitos não aceitam ouvir, é como vendo mais ou menos aqui a pregação de Paulo, né? E quando os líderes religiosos ali começam a incitar aquelas mulheres de posição elevada contra o que Paulo estava pregando. Às vezes a gente passa por isso. Eu não sei se é porque as pessoas têm visto mau testemunho por aí, entendeu? De algumas pessoas que, né, se intitularizam cristãos. A gente, às vezes, passa até pela nossa cabeça, pô, fulano fala que é crente e tá ali, ó, xingando palavrão, tá ali adulterando, tá ali fazendo vergonha do nome de Cristo. Então, eu acho que isso, essa coisa que acontece, né, é o que mais prejudica a evangelização dos verdadeiros cristãos, daquela pessoa que tem a verdade consigo e que quer realmente fazer a vontade de Deus.
Eu acho que a gente passa por isso quando existem os maus testemunhos ao redor, sabe? Também. Eu acho Ludmi- isso. Ludmila? Eu ia falar a mesma coisa que a Patrícia, em outras palavras, porque eu não penso que haja a perseguição, mas em outra palavra, eu vejo a discriminação para nós que cremos, né? Então, é como se as pessoas. O que eu ia falar era que eu acho exatamente isso que a Patrícia falou, só que eu ia falar de forma assim: as nossas atitudes, os nossos comportamentos é que vão dar um exemplo, né? Então, é isso mesmo, que muitas vezes a pessoa fala que é cristão, prega a palavra, mas quando vai mostrar nas atitudes, são atitudes muitas vezes gritantes, né? Que não edificam. Então, eu acho que a gente que acredita em Deus, a gente passa por isso. Eu não tenho mais trabalho, eu já sou aposentada, mas na época que eu trabalhava, eu percebia isso. Eu cheguei a escutar a piadinha, e ela diz tanto que crê em Jesus, que crê em Deus, e, no entanto, age assim. Foi por uma questão de não verdade, alguma coisa de trabalho, eu não aceitei, né? Não aceitei que não houvesse a verdade, e aí existiu essa polêmica. Então, eu acho que as pessoas, elas procuram ficar a par, não querem saber nem, não querem não querem crer, né? Acham mais cômodo, não querem entrar na palavra. Eu acho que às vezes isso é uma desculpa, né? Que a pessoa fala que outro fez errado, então eu não sou obrigado a seguir. Mas eu costumo dizer, só porque o errado existe, não quer dizer que o certo não existe. Então vamos seguir o certo. Mas creio que quem está no caminho de Jesus sempre é um caminho mais estreito e o mundo mostra está indo para outro caminho, né? Nós estamos na contramão, que o mundo diz que tudo é normal, tudo pode, tudo é permitido. Mas quando nós falamos que Jesus falou para a gente fazer assim, 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 acho que isso incomoda as pessoas. Eu penso que nós que cremos, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de agir é diferente. Aham. Nossas posturas, as nossas atitudes, nossos pensamentos. Sim, Que nós queremos fazer o que ele fazia, né? Tentamos, né? mesmo num país que se diz ser um país cristão, né? É. Muito bem. Então vamos parar por aqui. Eu vou orar. Depois vamos ter nosso tempo para as orações. Deixa eu fechar os microfones, estou escutando alguma coisa aí. Muito bem, então vamos orar. Senhor Deus, Pai, Pai amado, nós agradecemos mais uma vez por esta noite, esta oportunidade, estamos aqui. Pedimos, Pai, que possamos de fato ser um povo diferente, o povo que ama o Senhor, que obedece ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando nós fazemos algo errado que pode fazer com que as pessoas vejam algo errado em nossa maneira de agir, que nós possamos sempre ser humildes diante do Senhor, dispostos a nos arrepender quando estamos errados e fazer o que agrada ao Senhor. Ajude-nos, Pai, que possamos amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por este capítulo de hoje, vendo Paulo e Barnabé saindo, levando a sua palavra, pregando com coragem, levando a verdade,
e que nós, como já foi falado hoje, que possamos fazer a mesma coisa com coragem. Nós não sabemos tudo, não vamos fazer tudo da melhor forma, mas podemos fazer o possível e sabemos que o Senhor estará conosco. O Senhor nos ajuda e é o Senhor quem toca nos corações e transforma vidas. Então, que possamos usar nossas bocas para divulgar esta palavra que liberta e salva. Obrigado, Senhor, porque essa palavra chegou até nós e que possamos ser usados pelo Senhor para levar a palavra adiante, para que mais pessoas possam declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou ver aqui.